Esquentou de vez a negociação entre Antony, Ajax e Manchester United, notícia que interessa demais ao São Paulo. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute esse assunto e fala também sobre Corinthians e Globo, uma combinação que tem dado bastante certo para as duas partes. Informação importante no Flamengo, os ingressos da semifinal da Libertadores parecem ter desaparecido, causando revolta nas redes sociais. Falo sobre o Palmeiras e a quase contratação de um jogador que seria um enorme fracasso. As últimas do mercado de transferências, notícia importante envolvendo Matheus Davó e Bahia, além de muito mais, você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e tenho só dois pedidos. Primeiro, para você assistir ao vídeo até o fim, se curtir, deixa like. Depois, para se inscrever no canal apertando esse botão vermelho de inscreva-se. Mas Nicola, por que eu devo me inscrever no seu canal? Para você ter as últimas do mercado de transferências, bastidores, negociações e muito mais, tudo aqui de graça na faixa para você, beleza? Bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que de segunda a segunda sempre prepara as melhores cotações. Nesse sábado tem jogos importantes do Campeonato Brasileiro, como por exemplo Atlético Mineiro e Goiás. Fluminense e Curitiba também se enfrentam logo mais. No domingo, rodada espetacular com direito a Palmeiras e Flamengo. Vitória do Palmeiras paga R$ 2,47, empate paga R$ 3,50 e a vitória do Flamengo paga R$ 3,07. Que tal apostar também em Santos e São Paulo? Vitória do Peixe R$ 2,36, empate R$ 3,38 e a vitória do Tricolor a R$ 3,36. Para você apostar é super simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro agora mesmo na 1xBet. Só não esquece de, na hora de fazer o depósito, usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação envolve justamente Flamengo e Palmeiras. Jogo com cara de final do Campeonato Brasileiro e o Fla ostenta um retrospecto bastante positivo nas últimas visitas ao Allianz Parque. São 4 jogos sem derrota, com 2 vitórias e 2 empates. A última vez que o Flamengo saiu derrotado da Casa Alviverde se deu no segundo turno do Brasileiro de 2017, no mês de novembro, na oportunidade 2-0 para o Palmeiras com 2 gols de Daverson. Seguindo com o giro de notícias, contar que a Globo vai exibir São Paulo e Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. Havia dúvida se Corinthians e Fluminense teriam alguma partida transmitida e a opção da Globo foi de privilegiar São Paulo e Flamengo. Até por isso, os horários e datas do jogo do Corinthians com o Fluminense foram alterados. Bora contar também que o filho de Neymar, o Luca, visitou a Vila Belmiro, chegou a posar para uma foto exatamente como o Neymar havia feito em seu início de carreira na passagem pelo Santos. Foi super bem tratado, o menino recebeu camisas, presentes, mimos, entre outras coisas. É mais uma tentativa do Santos de se aproximar de Neymar. Eles tiveram um litígio, chegaram a brigar na justiça em relação a questões envolvendo a transferência dele para o Barcelona. Hoje a relação é bem mais amistosa. O Neymar, inclusive, faz de vez em quando postagens dizendo que está assistindo o jogo e torcendo pelo Peixe. Quem sabe num futuro não tão distante assim, Neymar possa voltar à Vila Belmiro. Embora ele já tenha dito também que poderia jogar no Flamengo, no Palmeiras, enfim. Guardemos cenas dos próximos capítulos. Bora falar sobre o Goiás. Presidente do conselho do clube, o Edmo Pinheiro, está revoltado com a indicação da comissão de arbitragem para a partida desse sábado contra o Galo. É que o árbitro desse jogo será Vinícius Gonçalves Dias, que apitou só 3 partidas na Série A. Chegou a apitar vários jogos do Sub-20. A indicação, segundo o Edmo Pinheiro, é de alguém bem pouco experiente para um jogo com bastante torcida, em que o Atlético Mineiro vai fazer uma enorme pressão. Esse mesmo árbitro, num dos 3 jogos na Série A, esteve apitando uma partida do Goiás contra o Juventude. Atuação, segundo os dirigentes do Goiás, desastrosa. Vamos ficar de olho nessa história para ver como é que ela se desdobra. Quero falar agora sobre Flamengo. Torcedor rubro-negro começou o fim de semana revoltado nas redes sociais. É só você entrar aí, você vai ver muitos torcedores que são sócios do clube, sócios torcedores, estão sem aceitar a forma como o clube decidiu pela venda dos ingressos para a partida contra o Vélez Sarsfield. Sim, os ingressos começaram a ser vendidos nesse sábado e vários torcedores estão reclamando que entram no site do sócio torcedor e aparece que já não existem mais ingressos, que todas as entradas já estão esgotadas. Até gente com um plano de sócio torcedor alto, custando caro, como o plano ouro, ficou sem ingressos.
Uma das justificativas seria de que o Flamengo, independentemente dos planos, privilegiou aqueles com um ranking mais alto. De qualquer forma, acho que cabe uma explicação dos dirigentes do Flamengo, até porque, enquanto tem muita gente reclamando que não conseguiu ingresso, você também acha vários torcedores cambistas já vendendo ingressos a preços absolutamente abusivos. Como é que esses caras conseguem ingressos com tanta facilidade? A única coisa lógica é de que eles também são sócios torcedores. E eles utilizam talvez mais do que um programa de sócio-torcedor para conseguir o máximo de ingressos possíveis e depois comercializam, eventualmente até para sócios torcedores, por preços absolutamente impraticáveis. Aí é responsabilidade dos dirigentes do Flamengo, que precisam criar uma fórmula que impeça que as pessoas repassem seus ingressos, talvez com cartão, com nome, com foto, com identificação, e esse cartão seja de uso pessoal, intransferível. Talvez seja um caminho. Gostaria de saber a sua opinião. Você também se sentiu lesado? Use o espaço para comentários e palpite, beleza? Bora falar agora a respeito do Corinthians e sua relação com a Globo, muito, mas muito boa. Já contei para vocês que o Corinthians é o segundo clube que mais recebe do pay-per-view, diferença alarmante em relação aos demais. O Flamengo é aquele que mais ganha, 160 milhões de reais por temporada nesse Campeonato Brasileiro. O Corinthians aparece em segundo com mais ou menos 120 milhões e o terceiro aparece muitos e muitos milhões de reais atrás. Quero te ajudar a entender um dos motivos que fazem essa parceria ser tão proveitosa e boa para os dois lados. O Timão é dono de 7 das 10 maiores audiências do futebol brasileiro em São Paulo na temporada de 2022. E desde a última quarta-feira é também dono do recorde de audiência numa partida de futebol no Brasil. Na vitória por 4-1 contra o Atlético Goianiense, a média foi de 29 pontos de audiência, superando os 28 pontos de Palmeiras e Chelsea na final do Mundial de Clubes. Esse jogo do Mundial havia sido transmitido na Band, era até então a maior audiência do futebol em 2022 em São Paulo. Além dos 29 pontos de audiência da última quarta-feira, a Globo também registrou 46% de share, ou seja, entre todas as TVs ligadas no horário em São Paulo, 46% delas estavam na Rede Globo de televisão. Contar para vocês que dos 10 maiores índices de audiência para jogos de futebol, os 3 que não tiveram o Corinthians, um deles é esse do Mundial que eu contei para vocês, e o outro é a final do Campeonato Paulista, que reuniu Palmeiras e São Paulo. O Corinthians estava de fora dessa. Esse jogo também deu 28 pontos de audiência, mas menor do que os 28 pontos do Mundial de Clubes. Outra partida que também registrou 28 pontos foi a de Corinthians e São Paulo, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Essa partida está sendo tão cobiçada pela Globo que já está determinado que o jogo da volta, no segundo turno, vai ter transmissão aberta na TV. Gostaria muito de saber a sua opinião a respeito da televisão, da Globo e do Corinthians. Por que o Corinthians é o recordista de audiência? O que você pensa sobre essa história? Antes de mudar de assunto, só contar outras estratégias e outras estatísticas que jogam a favor do Timão. O clube hoje é líder no ranking de sócios torcedores, são 154 mil sócios torcedores. O Timão também é um dos donos dos maiores públicos e também de bilheteria, faturamento com torcedores. Bora mudar de assunto e falar sobre um caso que quase se transformou seria um péssimo negócio para o Palmeiras. O Verdão, alguns anos atrás, esteve bem perto de contratar Jean-Pierre, que vivia a fase bem legal no Grêmio, é verdade, e tinha naquele momento um desentendimento com o Renato Gaúcho, que era o treinador. Maurício Gagliotti, então presidente do Palmeiras, começou a negociar diretamente com Romildo Bolzan, presidente do Grêmio. Num primeiro momento o Grêmio pediu 20 milhões de euros, o negócio foi considerado absolutamente absurdo, e o Palmeiras começou a tentar colocar jogadores para fazer uma troca. A primeira oferta tinha Diogo Barbosa, que ficaria em definitivo no Grêmio, além de Scarpa, 2 por 1. Esses dois iriam para o Grêmio e o Grêmio cederia o Jean-Pierre. O Grêmio disse não. O Palmeiras topou colocar um terceiro jogador, o Rony. Então iriam Rony, o Scarpa, além do Diogo Barbosa, que ficaria em definitivo no Grêmio. O tricolor gaúcho pediu mais um jogador e enquanto se discutia a possibilidade da inclusão de mais um atleta, esse iria por empréstimo, ao contrário dos outros que iriam em definitivo, surgiram 2 nomes, o do Miguel Ángel Borja e do Rafael Veiga, que não vive a fase de hoje, era um jogador olhado com bastante desconfiança até por torcedores do Palmeiras. Mas no final das contas, o presidente Romildo Bolzan, diante da pressão da torcida do Grêmio, desistiu do acordo que poderia ter a transferência de 4 atletas do Palmeiras por apenas um atleta do Grêmio. Por que eu estou lembrando desse caso? Porque agora o Jean-Pierre está muito perto de sair do tricolor gaúcho sem render qualquer centavo. Ele está emprestado ao Avaí, fase bem ruim no Avaí, são 12 partidas apenas, 2 como titular, 10 como reserva. O clima não está muito bom para ele e o Grêmio já aceitou uma proposta de um time pequeno de Portugal. A
tendência é que ele seja anunciado nas próximas horas como novo reforço desse clube, empréstimo gratuito até a metade do ano que vem. Jean-Pierre tem contrato com o Grêmio até dezembro do ano que vem, ou seja, ficaria 6 meses de poder assinar um pré-contrato para deixar o clube sem render qualquer centavo. E aí me remete ao caso do Luan, que já vivia fase ruim no Grêmio, mas o tricolor ainda conseguiu 29 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. No caso do Jean-Pierre, só sobrou um enorme prejuízo. Sorte do torcedor alviverde que esse negócio não deu certo, né? Bom, quero falar agora sobre Bruno Guimarães. Volante brasileiro que faz enorme sucesso com a camisa do Newcastle, é também jogador da seleção brasileira. Havia sido comprado pelo Newcastle junto ao futebol francês por 52 milhões de euros. E pouco mais, não deu nem um ano ainda, ele foi comprado em janeiro. Alguns meses depois já pintou o interesse do Real Madrid, que vê no Bruno Guimarães o substituto ideal para Casemiro. Você sabe que o Casemiro foi vendido para o Manchester United. Detalhe importante que eu queria dividir com vocês. O Newcastle, nessa sexta-feira, já comunicou de forma oficial que não existe nenhuma intenção de vender Bruno Guimarães, seja para o Real Madrid, para o Barcelona ou para qualquer outro clube. E diante da força financeira do Newcastle a partir da chegada de um membro da família real saudita, esse negócio está completamente desfeito. Por mais que o Bruno Guimarães queira, esforce, peça para sair, não deve haver negócio. Ainda sobre o Casemiro tem uma informação importante. Cheguei a ler em vários portais brasileiros que a opção do Casemiro de trocar o Real Madrid super campeão pelo Manchester United, que vive fase horrorosa, não diz respeito à grana, apenas à vontade de novos desafios. Para mim essa é uma enorme cascata, tanto que o jornal The Sun, lá da Inglaterra, já publicou que ele chega para ser o terceiro atleta mais bem pago do elenco do Manchester United, só atrás de Cristiano Ronaldo, que ganha 12 milhões e 800 mil reais por mês, e do goleiro De Gea. O novo salário do Casemiro em Manchester será de 9 milhões e 300 mil reais. Quase o dobro daquilo que ele recebia nos tempos de Real Madrid, onde de fato foi supercampeão, mas não era tão valorizado. O negócio foi fechado em 60 milhões de euros, podendo ser acrescido em mais 10 milhões de euros em bônus. Você faria essa troca? Deixaria o Real Madrid para jogar no United para ter o dobro do seu salário, quase 10 milhões de reais por mês? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre Matheus Davó, informação que eu contei com exclusividade na live do programa do Nicola dessa sexta-feira. Se você viu essa notícia e não tem crédito, saiba que a primeira pessoa a falar sobre o tema fui eu. Vocês perguntaram durante a live se o Matheus Davó deixaria o Bahia, todo mundo já sabe que tinha uma proposta da Rússia. Conversei com o Guilherme Miranda, que é empresário do Matheus Davó, e ele me assegurou que por opção do atacante, o Matheus Davó permanece no Bahia. E olha que a proposta do clube russo faria ele praticamente triplicar seus vencimentos. O Matheus Davó, que é do Corinthians e está emprestado ao Bahia até dezembro, ganha 90 mil reais por mês, valor bruto. Com descontos, essa grana cai para 65, no máximo 70 mil reais mensais. Na Rússia, por um contrato de 4 anos, ele teria direito a mais ou menos 220 mil reais mensais. Detalhe, livres de impostos, toda essa grana para ele, por isso essa diferença bastante grande, de mais ou menos 3 vezes. Davó diz que está feliz, está satisfeito, tem 8 gols e 3 assistências na Série B, é o principal artilheiro do time e pretende permanecer até o fim da atual temporada. Boa notícia para o torcedor do Tricolor de Aço, que não vai perder um jogador que tem ganhado espaço e feito gols bastante importantes na disputa da segunda divisão. Acho que o corintiano já tem motivos para lamentar, desperdiça a chance de fazer negócio e de entrar dinheiro. Bora fechar o vídeo para falar sobre Antony cada vez mais quente com o Manchester United. Negócio que nos últimos dias deu uma esfriada, mas depois de comprar o Casemiro, o United voltou suas atenções e suas forças para contratar o brasileiro do Ajax. Ajax tem feito um jogo duríssimo. E um detalhe importante, o Manchester já topou bancar os 80 milhões de euros que o Ajax vinha pedindo. Só que agora o clube holandês quer mais. Está pedindo mais 20 milhões de euros em bônus. Ou seja, uma proposta de 420 milhões de reais fixos não foi suficiente para que o negócio seja fechado. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com uma pessoa que está cuidando dessas tratativas e essa pessoa falou, quem chega em 80 milhões de euros fixos deve chegar em 100 milhões de euros com variáveis. Então a expectativa é de que o negócio saia nos próximos dias. O próprio Antony foi perguntado sobre a possibilidade de deixar o clube e disse o seguinte, abre aspas, para ser honesto, não posso garantir que fico. Agora estou concentrado em jogar futebol e coloquei esses outros assuntos... Agora estou concentrado em jogar futebol e coloquei outros assuntos nas mãos dos meus agentes e do meu irmão.
Eles vão me aconselhar sobre o que é melhor, fecha aspas, essa entrevista foi dada ao Telegraph. Não está descartada, inclusive, a possibilidade de o Antony ficar de fora da partida desse domingo, do Ajax no campeonato holandês. É natural, na maneira como a coisa está sendo conduzida, que o Antony seja contratado e se junte a Cristiano Ronaldo, Casemiro e companhia no gigante inglês. Quem vai se dar muito bem com essa história é o São Paulo. 420 milhões de reais fixos vão garantir mais ou menos ao São Paulo 70 milhões de reais. Os 20 milhões de bônus ainda dependeriam de conquistas do atleta com a camisa do Manchester United e pagamentos futuros. De qualquer forma, com 70 milhões de reais o São Paulo, além de resolver vários dos seus problemas imediatos, vai ter uma tranquilidade para o fluxo de caixa e já vai poder até pensar em melhorias para o time de 2023. Vale lembrar que a janela de inscrições no futebol brasileiro em 2022 já está encerrada. E você acha que o Antony vale 420 milhões de reais mais 20 milhões de euros em bônus? Use o espaço para comentários, deixe seu like, a gente volta mais tarde. Abraço, tchau!